dia 27/9, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, tem 185.351 cotistas. Anunciou que formalizou a incorporação do VVPR11, o V2 Properties. Cada cota do VVPR11 vai ser substituída por 0,995 cotas do BTLG no dia 30/9. Então já foi, na verdade, né? As frações de cotas serão vendidas num leilão na B3 e os detentores vão receber os valores creditados na sua conta. O que acontece aqui? A relação de troca, daqui a pouco tem um detalhamento bem legal que eles colocaram, não é 1 para 1. Uma cota do VVPR recebe 0,99 cotas. Só que na prática isso não é possível, né? Você não consegue negociar 0,99 cota e tal. Então, as frações de cotas serão vendidas. E por que fração? Se cada um tivesse apenas uma cota, veja que nem seria possível, né? Se cada cotista do VVPR tivesse apenas uma cota, nem seria possível. Mas assim, você tem lá 50 cotas do VVPR. Vai ter uma fraçãozinha, né? Não vai dar exatamente um número inteiro de cotas do BTLG. Então, o que sobrar de cotas do VVPR, junta tudo e faz um único leilão na B3 para vender todas as cotas. E aí, esse dinheiro, evidente, é creditado para os detentores das cotas, né? Na medida das suas frações, lá, proporcionalmente, conforme a fração de cada um. Então, é isso que vai acontecer. Mas continua o fato relevante. Não foi no fato relevante em si, tinha um link para mais detalhes, para uma série de perguntas e respostas bem completa, que eu sugiro que todo mundo veja, e eu destaquei só 2 pontos aqui. Ó. Um cotista que detinha cotas apenas do VVPR na data base da incorporação. Então, ele está mostrando como que fica o preço médio de cada um. Então, tem um exemplo aqui. Ó. Digamos que alguém tenha 50 cotas do VVPR que comprou ao preço médio de R$ 95. Então, qual que é o custo de aquisição dele de VVPR? R$ 4.750. Agora, ele vai trocar isso aqui por cotas do BTLG, né? Ele vai receber cotas do BTLG no lugar das cotas do VVPR. Quando ele, então, for fazer lá o controle gerencial dele, a carteira que ele tem no Clube FI, no Excel, seja lá o que for, ele passou a ter cotas do BTLG. A que preço? Então, aqui está exemplificado. Ó. O fator de proporção, né, 0,995. Então, a quantidade de cotas que ele tem a receber é a quantidade de cotas que ele tinha, 50 cotas do VVPR, vezes o fator de proporção. Ele teria 49,75 cotas, a um custo médio de aquisição por cota de R$ 95,48. Tá? E é esse 49,75 que eu estava explicando do texto anterior aqui. Ó. Na prática não existe esse 49,75 cota. Então esse 0,75 vai ser vendido num leilão e creditado em dinheiro. E um outro exemplo, eu já tenho cota dos dois, eu já sou cotista do BTLG e do VVPR. E agora, como que vai ficar? De qualquer maneira, o VVPR deixa de existir e as cotas vão ser trocadas, aí, transformadas em cotas do BTLG. Então, tem um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, né? Considerando que a pessoa tinha lá 50 cotas do VVPR compradas a R$ 95, então o custo dele é 50 vezes 95, está aqui. E que tivesse 100 cotas do BTLG compradas a R$ 101,50, então seu custo de BTLG era 10.150. Usa lá o fator de proporção para as 50 cotas do VVPR, né? E aí a quantidade de novas cotas dele, 149,75. Por que 149,75? No exemplo anterior, ó, 50 cotas do VVPR se transformaram em 49,75 do BTLG. Nesse exemplo aqui, a pessoa já tinha 100 cotas do BTLG. Então, vai passar a ter 149,75, sendo que as 50 de VVPR se transformaram em mais 49,75 de BTLG. E o custo médio ponderado dele está aqui, tem passo a passo, né? Como que é? Eu vou dividir o item 7 pelo item
9, ou seja, o custo de aquisição pela quantidade de novas cotas. Certo? O Cláudio está perguntando quem pode comprar no leilão. Qualquer pessoa, né? É um leilão lá da B3. Vai ser com certeza anunciado com antecedência, inclusive pela B3. Vai dizer lá, leilão de sobras do VVPR2, tal dia, tal hora, a tal preço. Então ele começa naquele dia, naquela hora, pelo preço indicado. E aí, quanto tempo ele vai durar? Não sei, a B3 tem procedimentos certinhos para isso, 5, 10, 15 minutos, não sei dizer, e pode ter interferências. Qualquer um pode comprar, pode ser que saia por um preço mais alto, inclusive do que o preço inicial, e depois, no final, então, as cotas todas viram lá dinheiro para quem comprou, para quem vendeu, né? E no fim das contas, essas cotas elas têm que ser novamente transformadas em cotas do BTLG, né? Porque o VVPR ele vai deixar de existir. Então tem meio que um looping infinito nessa história, né? Mas eu acredito que o caminho vai ser vende, agrupa tudo para chegar num número inteiro, tá certo? E vende só em quantidades inteiras. E aí, novamente, quem comprar essas quantidades vai tê-las transformadas em cotas do BTLG. Entendo que o caminho vai ser esse. Porque no final não adianta eu comprar e sobrar com um pouquinho de cota do VVPR, porque o VVPR vai deixar de existir. Então, o caminho é, eu compro mais cotas, né? Compro cotas em frações, não em frações, em lotes inteiros, que me permitem transformar em BTLG. E aí sim encerra o VVPR definitivamente. Essa foi, estou falando aqui porque foi pergunta do Cláudio Miranda.